Oi, Luan, tudo bem? Como eu te falei, a gente tinha um encontro marcado para hoje, mas como você sugeriu, na próxima quinta-feira, tudo bem. Então eu vim gravar esse vídeo para você com alguns aspectos que eu tinha separado, alguns tópicos. Vou te mandar por e-mail que eu achei pertinente falar sobre eles e eu achei interessante justamente para organizar o seu pensamento em relação ao trabalho, né? Porque eu vi que você ainda tinha algumas dúvidas, então eu espero sanar um pouco dessas dúvidas para você. Nesse sentido, eu coloquei aqui na introdução, fiz uma breve repaginada com algumas coisas que você já tinha escrito, já tinha colocado, e eu só acrescentei algumas coisas só para ficar completo, tipo assim. O presente artigo tem por objetivo mostrar de forma breve, já que é abordar um assunto não na sua totalidade, mas citando as partes mais importantes, que é as principais características que formam um bom administrador, expondo características psicológicas e usando como exemplo personagens de anime. Aí você falar o que é um anime, que anime, né? Quer dizer, eu não vou citar aqui o conceito, mas seria bom você colocar também o que é um anime aqui nessa parte da introdução. Bom, como eu estava te falando, eu até acrescentei aqui, né? Eu coloquei. Expondo características psicológicas e usando como exemplo personagens de anime. Anime que se refere a animação ou desenho animado. A palavra é a pronúncia abreviada de animação em japonês, anime. Só para amarrar esse ponto, né? O que é anime ou anime? Então, sendo esses personagens utilizados, Orochimaru, um dos vilões da série de mangá e anime Naruto, Armin Arlet, que é o 15º e atual comandante da divisão de reconhecimento do anime Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, para os íntimos, Princesa Azula, um personagem fictício e um dos principais antagonistas da série animada de televisão da Nickelodeon, Avatar, o último dobrador do ar, Light Yagami, personagem principal e anti-herói do anime mangá Death Note, e Shikamaru Nara, um Jonin da série anime e mangá Naruto. Então, a escolha desse tema se deu por ser algo diferente e bastante interessante, visto que os personagens dos quais foram citados, possuem características que um administrador até então deve ter, tais como, aí eu citei aqui, acrescentei algumas características que o administrador da realidade deve possuir, sendo assim encontrado nos personagens dos animes. Porque é importante você falar que ele tem que ter características e quais características são essas. Então eu coloquei aqui as características básicas, principais que tanto da realidade quanto da ficção tem que ter. Então eu coloquei compromisso com resultados, disponibilidade, organização e planejamento, boa argumentação, comunicação eficiente, liderança. Ao analisarmos o papel do administrador do ponto de vista psicológico, com alusão aos personagens fictícios, né? Porque se nós estamos falando sobre administrador, sobre personagens, o que é que os dois têm em comum é justamente isso, o personagem fazer alusão a características humanas, já que as pessoas projetam nos seres inanimados, assim como Second Life ou The Sims, o que queria ser feito na forma real, na realidade. Então, fazendo alusão aos personagens fictícios, podemos entender como sua mente funciona e quais são seus objetivos e anseios.
Para isso, utilizaremos como referência o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Só que em relação aqui a transtornos mentais, a gente pode dar uma enxugada, porque quando você cita transtornos mentais, dá a entender que esse personagem, por ser um sociopata ou um psicopata, faz a alusão de que o administrador também tenha que ser. Então passa uma visão um pouco errada do que esse profissional é. Então a gente pode colocar a respeito do manual, só que fazendo referência às características as quais nós vamos usar no trabalho em si. Eu separei alguns tópicos aqui também para ajudar. Então, para começar, o que é a administração? Dá esse pequeno conceito do que a administração é, qual o papel dela. Eu vou até pegar uma característica bem genérica aqui, só para você ter ideia mais ou menos de como a gente pode começar. Então, o que é a administração? Então, o profissional formado em administração tem como principal função planejar, organizar e gerenciar o uso dos recursos pessoais e financeiros de uma organização. O objetivo do administrador é elaborar estratégias para melhorar o desempenho da empresa, maximizar lucros, evitar desperdícios e reduzir custos. Então eu até troquei, né? Desculpa. Então, esse que eu acabei de falar, esse conceito, é o papel do administrador, que é aquele profissional formado em administração. Então, agora, a administração em si, ela é justamente isso, você entender como funciona uma organização, você saber como tomar conta dela, né, gerenciá-la, você evitar desperdícios e maximizar o lucro. Mas em sentido teórico, a administração ou gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. A administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de se alcançar metas. Então, nesse primeiro ponto, eu falei para você o que é administração e qual o papel do administrador. Por que eu estou falando isso e por que é importante? Porque quem está lendo o seu trabalho, quando eu fizer a alusão do personagem com a administração, ele vai entender o que é um personagem porque ele já viu, ele já deve ter tido alguma experiência. Mas e a administração em si? Ele teve alguma experiência, ele sabe o que é, então dá essa caracterização, esse conceito inicial, traz a pessoa para perto. Então você começa com os pontos básicos. Então, o que é administração? Qual o papel do administrador, que foi o que eu citei aqui para você. Aí já tem o terceiro ponto. Quais as características que o administrador deve possuir para desempenhar bem o seu papel? Que foi aquelas características que foram citadas aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Então, ele tem que ter boa argumentação, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que ter compromisso com os resultados, ele tem que ter uma comunicação eficiente, tem que ter liderança. Porque tudo isso vai resultar o quê? No bom desempenho do trabalho dele. Então, fazendo alusão com os personagens, o que é que esse personagem que nós podemos citar, ele tem de bom, o que faz ele ser o personagem admirado que ele é? E qual é essa admiração que ele tem que nós podemos fazer assim a assimilação com o administrador na vida real? Por exemplo, muitos desses personagens ele tem uma boa comunicação, eles têm objetivos definidos, eles sempre vão atrás do que eles querem, o que o administrador deve ter. Então eu já entro nos subtópicos, né? Porque assim, se eu já falei das características, aí eu vou entrar nos subtópicos porque eles vão se complementando.
Porque assim, se eu falei das características e citei o exemplo dos personagens, eu começo falando dos tipos de personalidade, fazendo referência aos personagens e à administração, justamente para classificar e categorizar e exemplificar o que nós queremos dizer. Por exemplo, se a característica do Shikamaru é ser mais introvertido, introspectivo, mas em contrapartida ele é muito bom estrategista, então o tipo de personalidade dele é uma personalidade característica de pessoas extremamente estrategistas, né? São aquelas pessoas que têm a maior consciência de tudo que acontece ao seu redor e sabem lidar bem com ela. Entendeu? Só para exemplificar nessa questão dos tipos de liderança ou de personalidade, perdão. Aí já vem outro subtópico, fatores psicológicos. Por que os fatores psicológicos são importantes nessa construção da personalidade? Porque tudo que for ligado ao sentimento, às suas atitudes, suas emoções, elas fazem um pouco em conjunto com a personalidade. Porque no caso do Shikamaru, se ele é muito introvertido, qual é o fator psicológico que tem atuado nele, por assim dizer? Deixa eu até ver aqui. Então, os fatores psicológicos, eles estão atrelados com o envolvimento emocional do personagem ou assim da pessoa, do indivíduo. Então, é justamente isso, ele vai entrar ali, casar juntamente com a questão da personalidade. O outro subtópico que fala sobre o estilo de liderança. Porque então, se eu já tenho o Shikamaru que é introvertido, introspectivo, mas ele é grande estrategista e ele tem essa calma característica dele, qual vai ser o tipo de liderança que o Shikamaru vai estabelecer se ele estiver à frente de uma equipe? Então, vai ser uma liderança democrática, autoritária, vai ser uma liderança liberal? Como é que vai ser esse estilo de liderança? Então você observa que tudo está atrelado, porque assim, eu não posso liderar sem entender como vai ser essa liderança. Porque no caso da Azula, ela é bastante agressiva. A personalidade dela é uma personalidade agressiva, impulsiva. Ela é bastante ariana. Ela quer ir para frente, ela tomar a frente, chegar primeiro e fazer tudo. Muita agressividade. Qual o fator psicológico que influencia isso? No caso, são os traumas que ela possa ter passado, não os mesmos que o irmão dela, o Zuko, mas só que no caso dela também essa questão de liderar. Ela quer estar à frente, ela quer o poder para si. Então, o psicológico dela trabalha para que ela sempre esteja em ativa. Então, o estilo de liderança dela pode ser caracterizado como autocrático, ou seja, só ela manda, só ela dita, só ela faz. Então percebam que cada um desse tópico vai complementando o outro. Porque se você já sabe que a pessoa é impulsiva e a pessoa é agressiva, o tipo de liderança dela vai ser também aquela liderança agressiva. Ela vai em cima, ela quer resultados, ela quer tudo a todo custo. Então, se caracterizaria ali como autocrático, por assim dizer. E o outro ponto. Quais os objetivos de uma boa liderança? Por que o administrador deve ter bons objetivos durante sua trajetória profissional? Para melhorar o desempenho da empresa. Então, perceba que a gente, no decorrer do tempo, falou de forma redondinha o que é administração, o que é administrador, quais as características do administrador, fazendo exemplificação com os personagens. Nós falamos sobre o tipo de personalidade dele,
em alusão ao personagem utilizado. Falamos sobre os fatores psicológicos, porque aí, o que é que leva o Orochimaru com a personalidade dele? Ele é bastante, eu acho, o Orochimaru bastante introvertido também. Você vê que ao contrário de Jiraiya Tsunade, ele é mais introspectivo, ele é mais sucinto, mais escondido, como as cobras, né, que ficam quietinhas só para dar o bote. Então, qual o fator psicológico que move ele? Ele quer sempre aprender mais, ele quer estar sempre alcançando seus objetivos, só que de uma forma mais por trás da moita, por assim dizer. Então, o estilo de liderança dele também é autocrático, mas não é feito com tanto alarde como seria feito com a Azula. Não, na verdade, autocrático não. Ele é mais liberal, ou seja, ele libera que a equipe faça a missão ou as ordens dele de uma determinada forma, mas ele não se preocupa como a equipe vai fazer, ele só quer o resultado. Então, eu acho mais liberal, porque assim, ele manda, mas só que ele não se preocupa a forma como vai ser feito, ele quer o resultado. Então, eu acho que não seria, poderia ser autocrático, já que ele só aceita a palavra dele, não aceita outra palavra das outras pessoas envolvidas, e em contrapartida ele deixa em aberto para ser feito da forma como ele quer. Então, e nesse sentido, como seria a relação dele com os colaboradores? Então, os colaboradores têm uma admiração em extrema por ele. Então, é certo ter essa admiração extrema por um líder, por uma pessoa que ocupa um cargo superior? Será que essa pessoa merece essa atenção em si? No caso, podemos dizer dessa forma, será que essa pessoa merece tanto reconhecimento, tanta admiração assim? O que é que ela faz para ser admirada, respeitada? Ela oferece algo em troca? Ela oferece algum benefício? Então, nessa questão da relação com os colaboradores e por conta da administração, justamente é isso. Criar uma relação de respeito entre o superior e o subordinado, de forma que o subordinado se sinta reconhecido nas suas atividades pelo superior, que no caso dos personagens que seguem o Orochimaru, eles recebem a marca da maldição, que lhe confere maiores poderes. Por isso que eles buscam ter uma maior relação e fazer o que ele manda, justamente para adquirir mais poder. Então, você pode falar dessa questão de como é a relação dos colaboradores dentro de uma organização. É feita justamente na base não só do interesse, mas do reconhecimento pelo trabalho realizado. E como eu falei, esses objetivos da boa liderança, justamente é isso. Quando você motiva a sua equipe e você reconhece o trabalho que ela tem feito, essa equipe vai se sentindo cada vez mais incentivada a querer trabalhar cada vez mais e produzir cada vez mais. Porque assim, sabe que a recompensa é certa, sabe que no final de todo aquele esforço, ele não só vai ter o reconhecimento, como ele vai ser recompensado por tudo isso, né? Então, isso é bom para o desempenho da organização, justamente porque todo mundo ganha. O superior ganha, ele tem o objetivo dele concluído, e as pessoas que trabalharam para ele receber esse objetivo também ganham, que vão receber aí a recompensa. Então, e nas considerações, isso a gente pode fazer mais para frente. Eu queria que você focasse mais nessa questão dos tópicos, ver se eles contemplam o que você busca, a proposta do seu trabalho, e ver se encaixa. E a gente vai se falando no decorrer do tempo, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você fala comigo e a gente vai se ver. Tchau!